é muito engraçado que mesmo fazendo terapia, mesmo esse anjo na minha vida, levou-se um tempo sim. para que eu conseguisse realizar isso e mudar essa relação. Porque eu lembro que eu chegava para minha psicóloga, Santa Valéria, ela é santa, e pro Olavo e falou assim, eu entendo o que vocês estão falando, só que assim como um drogado, que não é um dia pro outro, que ele larga e fala, agora eu não vou mais consumir cocaína, você não consegue mudar essa relação de uma forma instantânea, né? Eu tinha consciência, só quando eu vi, eu tava no mesmo lugar. Porque aquilo pra mim era prazeroso, não era que era ruim. Não, é prazer, é prazeroso. É prazeroso, era uma forma de eu ter recompensa. É viciante. É viciante, né? Tanto que dentro do meu último emprego, eu tive uma carreira que eu tenho orgulho. Eu entrei como analista pleno e saí como superintendente. Cheguei onde eu gostaria de chegar. Obviamente que hoje eu faria muitas coisas diferentes, mas é muito fácil você olhar para o retrovisor. Claro. Mas aí o que foi a minha virada de chave, né? Aí de novo vem esse anjo para mim, que passou por uma situação muito semelhante que a minha. A gente passou pela pandemia. E aí na pandemia, parece que a gente trabalhava vezes 1, a gente trabalhou vezes 4. Pelo menos no mercado financeiro, onde você tem que cobrar cliente, você tem que mudar toda a regra de comunicação. Eu já estava no marketing. Imagina, o que você mandava para ele antes de oferta de desconto no cinema, você tem que revisitar. Então, réguas que estavam construídas para 100 para bilhões de clientes. Então, assim, foi um trabalho muito árduo. A gente trabalhava, assim, de uma forma muito intensa no online. E aí, houve a pandemia. E aí, foi meu segundo momento, talvez o meu maior momento de dor da minha vida, que foi o falecimento do meu pai. Que meu pai morreu de pandemia. Na segunda onda, naquela onda assim que não tinha hospital, meu pai em Brasília, eu em São Paulo. E aí, gente, não sei se vocês já perderam alguém tão próximo assim, não tem como você ficar da mesma forma. Não. Sim. Você pode até por opção falar, tudo bem, eu não vou mudar em nada. Não, mas você é convidado, você é convidado. Tem um luto ali que precisa ser vivido, não tem jeito. Você tem um luto, assim, e aí é um luto muito diferente, né? Realmente morre uma parte de você, uma forma, ainda mais uma forma de uma pandemia. Meu pai morreu antes da vacina, ele nem teve a chance de ser vacinado. Aí tem essa questão política do que a gente estava vivendo. É muito louco. E aí, nesse momento, que aí eu realmente, a vida falou assim, agora você vai, por força maior, você vai revisitar. E meu pai... Eu falo assim, Fabiola, a vida ensina quem estuda, né? É isso. E aí, eu lembro que meu pai sempre falava pra mim, porque, obviamente, quando ele me ligava, eu nunca estava disponível, porque eu estava sempre em reunião. E ele falava pra mim assim, o banco ainda vai te matar. Ele falava. E aí, na hora que ele morreu, ele falou assim, cara, ninguém vai me matar. Aí eu resolvi tomar a rédea da minha vida e de falar, calma, então eu preciso... Cadê a Fabiola nessa história toda? Porque até então, a Fabiola Lobato que o Poli apresentou, ela nem existia mais, né? Porque eu não tinha hobby, eu não fazia uma atividade, eu não sabia o meu prato preferido, aquelas coisas, porque você vai vivendo no fluxo das coisas que estão acontecendo. E aí esse anjo, eu acho que o Amaral estava no Itaú ainda, não lembro se estava no Itaú ainda, me ligou. Ele também já tinha perdido o pai, ele me ligou e ele falou assim, agora você vai. Agora é a hora de você realmente fazer a sua mudança. E aí eu falei, não, agora eu entendi, eu não quero de novo, por favor, não faça mais nada para que eu tenha esse momento. Mas ainda assim, ainda foram talvez uns 3, 4 anos de para onde eu estou hoje, né? De você revisitar, ressignificar, reentender e se descobrir, porque... Eu sempre desconfio de mudanças radicais de uma hora para outra. Eu acho que eu sempre olho assim, sabe? O cara que era... sei lá, às vezes acontece isso, né? O cara era roqueiro, drogado e vira evangélico. Sim. Eu não acredito nessas mudanças repentinas, eu acredito em transformações. Total. Onde o sujeito tem uma transição, né, de fato, né, porque a transformação das pessoas, ela demora, né, Total. Você precisa se predispor, né? Requer experimentação, idas e vindas, né? Você vai devagar. Isso é sólido, né? Essa ruptura do... Você nem sente o que está acontecendo, né? Você nem entende. Você não vive isso. Mas, o Fá,
Cara, sabe o que eu fico feliz assim? Eu lembro de você pirralha lá lá no final dos anos 2000, te vejo agora. Cara, que maturidade, que você virou uma mulher madura. Muito parabéns. Eu fico tão feliz de ver isso, apesar da gente, as minhas pupilas, apesar da gente só se falar ali no grupo e se xingar e tal, né? Eu falo assim, eu tenho às vezes eu coloco no grupo assim, estou com saudade de todas, menos de uma. Aí eu já sabe que é ela, entendeu? Dessa zoeira. Mas, cara, que história, cara, que história. Sinto muito eu lembro da perda do seu pai, eu lembro, a gente comentou no grupo e tal. Obrigada. Mas assim, eu também perdi meu pai já, né? Assim, cara, eu acho que é um luto que tem que ser vivido, né? Total. Assim, você não pode fugir. E é muito individual, né, Poli? Isso, porque meu pai já tava, né? Meu pai estava quase nos 80, meu pai não se cuidava, eu sabia que estava prestes a acontecer. Eu sempre falo assim, eu me preparei para isso sabendo que um dia ia, né? Meu pai morava sozinho e tal. Aí eu falei assim, na hora que acontece, essa preparação não adianta porra nenhuma. Não se preparem, porque não precisa. Não adianta, mas assim, depois do luto, depois de um tempo, essa preparação te ajuda muito a você sair. Sim, e voltar. Na hora não adianta nada, mas um mês depois, porque volta essa preparação, né? Essa coisa. Porque assim, o luto só tem sentido se você sair dele mais forte do que você entrou. Total. Né? E até como um sentido de honrar, sabe? Eu falo assim, eu não quero, assim, é bom assim, eu tenho que honrar o meu pai que, né, sempre desejou que eu fosse um cara feliz, que quisesse bem. Se eu ficar triste o resto da vida, né, e entrar para um buraco que não sem fundo, eu vou estar desonrando o desejo, né, do meu pai, é assim que eu pensava. Então assim, cara, então eu vejo assim, se você souber viver, a vida ensina quem estuda. Se você houver esse momento com maturidade, ele te faz um ser humano melhor. E aí você aprende a conviver com a falta, né, com a saudade e com aquela coisa. E eu sempre falo assim, né? Você se significa, porque eu sempre falo, eu odeio gente, sabe, que às vezes morre parente, né, morre a avó e a avó parece que era uma santa imaculada. Não, eu tenho uma visão muito... Sim. O meu pai morreu, eu sabia exatamente as qualidades os defeitos. Mas aí você escolhe ficar com o que era bom. Você fica com o lado bom, é bom que você escolhe, entendeu? Você só lembra das boas, isso te alimenta, isso te retroalimenta, é um saudosismo até legal, né? Sim, sim. Mas, cara, que mulherão que você virou, cara. Mas assim, maturidade. Assim, mas eu lembro que a gente falava, né? Fabíola era um trator mesmo, tinha uma hora que você não conseguia falar com ela, tratorzão do Itaú lá. Eu era muito intensa, mas assim, o luto é muito individual, né? Tanto que eu, a minha irmã, sou eu mais duas, e minha mãe. Cada uma teve um processo muito diferente. Acho que a gente tem os momentos tem hora que você tá muito mal, tem hora que você tá bem, mas ele é muito individual. Não dá pra você olhar pra alguém e falar, nossa, ele não tá sofrendo, é porque cada um tem uma forma de sofrer. E pra mim foi muito intenso. Eu fui pro buraco, assim, literal, de novo ter que recorrer a remédio. Ainda bem que a gente tem essas alternativas hoje pra eu voltar. E aí eu tinha muito essa questão que o Poli falava, quando eu tava na cama, não queria levantar, eu falava, cara, meu pai não ia querer me ver assim. E aí você tem esse compromisso parece uma traição. Parece uma traição, mas olha que louco, né? Sabe quando que eu comecei a perceber que eu tava muito errada? Eu acho que eu tinha feito 1 mês, 2 meses da morte do meu pai, e meu pai tinha um melhor amigo muito próximo, tanto que ele pegou Covid com esse casal. E minha mãe me ligou nesse domingo e falou, filha, a gente passou hoje o dia na lancha com o tio Sabino em Brasília, e a gente ficou dando risada, lembrando meu pai era, se eu sou desbocada, milhões de vezes mais, lembrando das piadas do seu pai. Gente, eu fiquei com raiva da minha mãe. Porque eu pensei, como assim? Ela passou o dia rindo? Ela não tem esse direito. Faz 2 meses que meu pai faleceu. E aí foi a hora que eu falei, cara, eu preciso de ajuda. Porque aí eu acho que a questão do luto... uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu acho que essa questão de quem passa por isso, acho que foi o que o Poli falou, né? Cara, vivencia o luto, mas não deixa ele te dominar. Porque senão, você entra pra um lugar... Você não pode deixar o luto ser eterno. É imaturo. É isso, ele tem que ter um prazo de validade, né? Tem que ter um prazo de validade. Mas eu acho que pra mim hoje, obviamente, que eu daria tudo pra ter meu pai aqui do meu lado hoje, mas foi um renascimento pra mim. Porque eu acho que a oportunidade de eu sair, talvez, desse lugar que meu marido falava, que minha psicóloga sinalizava. É muito doido, né? Porque e eu consegui olhar isso de um outro jeito. É uma dicotomia, né? De morte e nascimento, né? Total. É muito doido. A vida é... E apesar da tristeza, é lindo ele ter participado disso com você. Total. Né?
Total. Ele deixou um bom recado, né? Total, não, Claríssimo. claríssimo, né? Direto ao ponto, né?